Boa noite, sejam todos bem-vindos à Redenção Igreja. Privilégio estar com vocês de forma online. Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas e a gente está muito feliz que você está conectado. E o meu desejo é que onde quer que você seja alcançado por redenção, por misericórdia, por amor de Deus, tá bom? Eu quero ler um texto da palavra, Salmos 9, versículos 1 e 2. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizeste. Por causa de ti, me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meu desejo é que você cante com todo o seu coração e que você adore ao Senhor, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E que essa noite seja uma noite incrível. Deus te abençoe. Juntos. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abre o meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abre meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é sornoso, me derramar, dizer que te amo, oh, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é sornoso.
Meu desejo essa noite é que você cante sobre o amor, esse amor incondicional, que é o amor de Deus por nós. Ele te ama, e por amar tanto, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Vamos todos juntos. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecendo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Oh, derruba muralhas, destrói as mentiras.
Cante isso em casa. Oh, que deixa. Onde quer que você esteja, cante isso. Só pra me encontrar, não posso comprá-lo. Mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, Jesus te ama. Ousado amor. Cante comigo agora, vamos lá? Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos onde encontro. Cante mais uma vez em casa, cante isso. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço. Vamos todos juntos, do início? A ti eu vou clamar, Senhor. Cantemos juntos. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã, preparado pra mim, pra você. Preparado pra mim e pra você. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã, preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim, para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo
eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. Nós precisamos do Senhor. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro. Quero agradecer a você que tem estado conosco, que tem acompanhado nossos cultos presenciais, você que tem acompanhado pela internet, você que tem apoiado financeiramente. Muita gente tem me perguntado do retorno do Projeto Redenção para 2022. E com a questão de um contágio muito maior de Covid no começo do ano, a gente, como projeto, como igreja, continuamos os cultos presenciais aos domingos, mas o Redenção ainda não definimos a data do retorno. E eu agradeço a você que tem apoiado financeiramente. Está aí o nosso Pix, para você fazer a sua contribuição livremente, para ajudar outras pessoas que precisam e necessitam não só ouvir essa mensagem, mas receber ajuda de forma real nas suas casas, que é uma coisa que a gente quer muito desenvolver ao longo desse ano com o seu apoio. Eu queria te convidar para acompanhar a leitura do texto que está em Atos 11, dos versos de número 19 a 26. Esse texto nos conta a mensagem de uma igreja que foi plantada de uma forma muito especial por Deus e que se tornou uma das igrejas que apoiou todo o processo da pregação do Evangelho para a região da Ásia Menor, da Europa e de outros tantos lugares. Diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, a Chipre e Antioquia. Eles não anunciavam a mensagem a ninguém, senão somente aos judeus. Mas alguns, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, também falavam aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos, orientava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, e tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Eu queria compartilhar com você sobre esse texto, sobre os olhos da graça de Deus. Queria te dizer que existem momentos muito difíceis que a gente passa como pessoas, em que é muito difícil a gente associar ao nosso coração a palavra graça. A gente não consegue sorrir, a gente não consegue se alegrar, a gente não consegue ter esperança muitas vezes. E esse texto ele foi escrito num momento em que Estevão, que era uma das expressões de ação social e de mensagem do Evangelho, foi assassinado, apedrejado, a igreja se dispersou, e ela se dispersou de uma forma tão grande que gente fugiu até Antioquia. E o hábito deles era falar somente aos judeus, mas algumas das pessoas que eram já de origem grega, de Chipre e de Cirene, essas pessoas, elas falavam também aos gregos, e a mão de Deus foi com eles para essa obra que começou em Antioquia. A gente começou esse ano, e até o dia 15 de dezembro do ano passado, as expectativas para o ano de 2022 eram muito variadas. A Covid estava controlada, nós íamos começar um novo ano, a vida seria totalmente diferente. Mas a gente começa um ano ouvindo rumores de guerra na Ucrânia, a gente começa um ano com uma nova cepa que se espalhou. Graças a Deus, muita gente não tem sido internada, mas muitas das pessoas que nós conhecemos têm tido Covid, e a cidade continua num movimento que a gente não sabe qual vai ser.
Sabe, é muito difícil ou é impossível ter um controle sobre o futuro, mas muitas vezes é impossível a gente ter um controle também sobre o impacto que as más notícias ou que as dores que nós sofremos no passado influenciem o resto da nossa história. Quero te dizer que para muitas dessas pessoas que fugiram e que foram para Antioquia, talvez a história da sua fé, aquele fervor, aquela realidade, poderia ter sido apagada para todo sempre. E eles podiam dizer assim, olha, Estevão era uma pessoa tão boa, e se Deus era com ele, como a gente percebia, porque Estevão foi morto, foi assassinado, como é que isso pôde acontecer com a igreja? Talvez esse seja um pensamento. Eu acho uma coisa linda quando eu leio esse texto, que Barnabé, que significa filho de consolações, ele é enviado para cuidar das pessoas que chegaram e que creem lá em Antioquia, e a Bíblia diz que ele chegando lá, ele vendo a graça de Deus, é muito interessante como Barnabé ele vê a graça de Deus, em primeiro lugar, no meio de uma situação extremamente adversa. Eu queria falar que os olhos da graça de Deus são capazes de renovar a vida. Se você olhar a vida como Deus olha a vida, você vai enxergar coisas que você talvez não esteja vendo. A graça de Deus está espalhada em todo lugar, a graça de Deus está em todo lugar, está na sua história, está em todas as coisas que foram criadas, está de forma especial na pessoa de Jesus, o Redentor. A graça de Deus está ao seu redor se você for capaz de vê-la. E às vezes é muito difícil a gente enxergar a graça de Deus, porque o nosso coração foi tomado pela desgraça. E é interessante que quando Barnabé chega para pastorear a igreja, em vez dele colocar uma plaquinha sobre nova direção, ele diz, não, olha, a graça de Deus está aqui, eu estou vendo o que a graça de Deus está fazendo. E é interessante então que ele escolhe um companheiro para ser aquele que vai durante um ano inteiro passar ministrando, compartilhando as escrituras com aquela igreja. E quem ele vai chamar? Saulo. Algumas pessoas costumam dizer que o dia que Saulo se converteu, ele se tornou Paulo. É uma bobagem isso, gente. Saulo é o nome hebraico, Paulo o nome grego, tá? Então, ele vai atrás de Paulo, só que Paulo é uma pessoa que perseguiu a igreja, que torturou os cristãos e que estava, de fato, nesse primeiro movimento de assassinato de Estevão. Ele era a pessoa que recebeu, ou seja, que as pessoas que iam apedrejar colocavam os mantos aos seus pés, ou seja, era aquele que representava a autoridade que estava endossando esse castigo, que era apedrejamento para com Estevão. Então Saulo é alguém que está, de fato, assolando a igreja, ele vai até Damasco para prender cristãos, e a leitura que nós fazemos é que é de uma forma selvagem, ele está lutando contra a igreja de Jesus. Imagina que você tem uma pessoa e diz, olha, nós vamos trazer um pastor para cuidar dessa igreja. Ele é uma bênção, só que ele costuma bater nos crentes. Ele persegue, ele é uma pessoa dessa natureza. Então é interessante a gente observar que Barnabé, que o nome significa pai de consolação, ou filho de consolações, é alguém que vê a graça de Deus onde aparentemente não havia condições de encontrar a graça de Deus. E eu queria te dizer que Deus, Ele escolhe e Ele pode salvar quem Ele quiser. E eu e você devemos entender que a graça de Deus está operando eficazmente para redimir pessoas. E eu e você somos alvos dessa renovação de vida. E eu e você devemos esperar que o Senhor faça isso. O que a igreja de Antioquia poderia ter feito depois da perseguição é ter se escondido. Mas o que a gente observa é que a igreja de Antioquia, ela não só falou para os judeus, mas ela avançou para falar com os gregos. E eu costumo dizer, quando a gente olha vestimentas, que os judeus tinham as roupas até o tornozelo, né? Os romanos um pouco abaixo do joelho, e os gregos muitas vezes acima dos seus joelhos. Viviam na Grécia, na beira do mar. A gente brincaria hoje com você como surfistas. E era muito difícil para os gregos que
eram extremamente cultos ou que tinham dedicado-se à matemática, a diversas áreas do conhecimento humano, a arte, as artes cênicas, a medicina e tantos outros conhecimentos, astronomia, eles ouviram o Evangelho e o texto nos diz que os gregos foram alvo também dessa igreja. E essa igreja, ela tem um diferencial. Pela primeira vez, as pessoas vão chamar a esses seguidores de Jesus, que significam Cristos, é o Messias, vão chamá-los de cristãos, nesse primeiro lugar. E o que se faz diferente que a gente pode observar? Primeiro, eles são capazes de ver a vida sendo renovada pela sua característica de fato, romper com preconceitos, de para quem falar e para quem não falar. Em segundo lugar, a gente observa aqui que eles escolhem alguém para ser o seu líder, que de fato ninguém acreditava que Saulo pudesse ser um instrumento de Deus, e eles escolhem aquele homem e o apoiam, especialmente na pessoa de Barnabé. Se você não sabe, Atos 4 conta a história de Barnabé. E Atos 4 nos diz que Barnabé vendeu as suas propriedades e distribuiu, entregou o fruto dessa venda, da sua propriedade, aos pés dos apóstolos para que os pobres fossem assistidos. Então a gente percebe que o pastor dessa igreja é um pastor que tem um coração diferenciado, um coração para com os pobres. A gente sabe que a história da igreja nos conta que os cristãos foram os primeiros a criarem os hospitais, foram os primeiros a cuidar dos órfãos. Então, em muitas cidades onde os cristãos foram, as pessoas começaram a dizer, olha, não jogue para mães que não queriam seus filhos, não jogue fora seus filhos, dê para uma cristã, ela vai cuidar do seu filho. E os cristãos começaram a ser pessoas que renovavam a vida da cidade. Por quê? Mais uma das suas características, a igreja de Antioquia, ela começou a ver a graça de Deus e olhar e ver isso na cidade onde ela estava, em Antioquia. E eu quero te dizer que às vezes, talvez eu e você estamos olhando a selvageria da cidade, as crianças que são maltratadas, uma situação de fome que o Brasil já tem vivido, uma situação de falta de coração para com os miseráveis e de muitos conluios políticos que ignoram de verdade o que seja justo e honesto. Mas no meio desse cenário, eu e você somos convidados a renovar a vida da cidade, porque Deus está conosco. E trazer uma mensagem, ou compartilhar uma mensagem de redenção, ao passo que nós temos sido alcançados por redenção. Compartilhar uma mensagem de redenção para as pessoas que estão sem esperança e que não têm nenhuma esperança. E é muito interessante que a Igreja de Jesus, nos primeiros dias, ela penetrou entre as classes mais miseráveis da sociedade, os escravos, os desesperados, os pobres, pregando a mensagem de redenção na pessoa de Jesus e pregando um amor que não era compreendido e nem podia, como eles podiam viver dessa maneira? Mas é isso que eles fizeram, é isso que o texto nos diz, que eles romperam os preconceitos que antes outros possuíam de só falar aos judeus, e eles começam a falar aos gregos. E de tal forma eles são abençoados com essa renovação de vida, que os olhos da graça de Deus concederam a estes irmãos, especificamente na pessoa de Barnabé, que a Bíblia diz que a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com eles. Eu queria esperar que, eu não quero dizer para você que o ano começou fácil, que as batalhas estão sendo fáceis e que nós não vamos ter problemas. Mas eu queria dizer a você e queria esperar com você uma coisa muito enfática, que esse ano possa prosseguir de uma tal forma que a gente possa dizer que a mão do Senhor esteve conosco para renovar a vida que nós tanto precisamos que Deus traga sobre nós. Sabe,
Os olhos da graça de Deus devem nos levar a olhar o mundo e a viver no mundo de uma forma diferente. Porque é desejo de Deus que nós transformemos o mundo. Em segundo lugar, os olhos da graça de Deus transformam o mundo. Quando eu olho esse homem, que é o Barnabé, que é o líder dessa igreja, e que de fato é como se catalisasse tudo que a igreja precisava viver, o texto fala coisas tão fortes. Diz que ele se alegrou quando ele viu a graça de Deus, e ele exortava que todos permanecessem no Senhor, e não só que seguissem as instruções dele, mas que permanecessem no Senhor. E quem ele era? Era homem bom. O grego vai fazer uma diferença entre o que é ruim e o que é bom. Numa tradução mais livre, eu poderia te dizer o seguinte: do bem, tá? Algo do bem e algo do mal. Barnabé era do bem. Nós brasileiros, nós temos uma grande dificuldade. Nós temos a tendência de sermos extremamente críticos. Nós temos a tendência de apagarmos da nossa memória aquelas pessoas que fazem o bem. E eu costumo sempre falar em público perguntando, como eu vou te perguntar agora, diga o nome de 5 heróis brasileiros. E as pessoas começam a ratear para pensar quem são os heróis brasileiros. E eu queria te dizer que cada médico, enfermeira, que se dedicaram num posto de saúde durante quase que a vida inteira, sem apoio, sem recursos suficientes, e fizeram isso por amor, eles são heróis. O bombeiro que morreu na enchente tentando salvar alguém que não tem nome, porque seu nome foi esquecido. A professora que dedicou a sua vida a ensinar as crianças a lerem nas escolas mais distantes, onde muitos não queriam ir. São verdadeiros heróis. Heróis que nós não sabemos o nome, como muitas vezes não lembramos o nome de quem nos ensinou a ler, quem nos ensinou a escrever. Esquecemos o bem que foi feito a nós, como se não tivéssemos o poder de ver a graça de Deus, mas pudéssemos constantemente potencializar a desgraça. Somos descendentes dos portugueses e muitos portugueses, assim como muitos brasileiros, têm o hábito de reclamar e falar muito mal da sua nação e ter uma expectativa muito baixa, muito pequena a respeito do nosso futuro. Mas isso está equivocado. Eu e você somos chamados para ser pessoas do bem. Isso significa que nós somos chamados para potencializar o que existe de melhor. Somos chamados a nos associar com o que existe de melhor. Somos chamados a olhar para os céus e observar coisas que Deus está fazendo, realidades que Deus está trazendo para mudar o mundo e potencializar essas realidades com as nossas vidas. Estevão era um homem bom, diz o texto, cheio do Espírito Santo. Significa um homem guiado por Deus, pela terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Sabe, muitas vezes eu e você queremos muito que Deus haja na nossa vida, mas a nossa vida está tão cheia, tão dominada por uma agenda já extensa de realizações, e nós não temos espaço para a ação de Deus. E eu queria dizer que eu e você estamos começando um ano, e esse ano tem sido tão diferente do que talvez nós gostaríamos que o ano fosse, mas eu e você somos chamados a abrir o nosso coração para Deus, abrir o nosso coração para a graça de Deus, para que Deus semeie sementes espirituais, sementes eternas para o nosso coração. Sabe, é isso que Estevão era, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, diz o texto. Fé, eu e você somos chamados para dentro da cidade onde nós estamos, a mudar a vida de dezenas, centenas de pessoas pela fé. A fé não é o fervor que você pessoalmente possui, mas é a manifestação da relação que você, pela graça de Deus, tem com Deus. Como você tem uma relação profunda com Deus, você exerce fé e você começa a profetizar que a vida pode voltar para a cidade, que a vida pode voltar para as pessoas e que Deus quer transformar o mundo
de cada um de nós num mundo mais colorido, mais cheio de vida. Sabe, essa é a mensagem. E essa mensagem, ela foi tão poderosa, que muita gente foi atingida, muita gente foi alcançada, porque ouviu a mensagem, essa mensagem transformadora, essa mensagem que pode trazer esperança para quem não tem mais esperança. E agora, nesse momento, eu queria te perguntar uma coisa de coração aberto. Será que a morte de Estevão, ou as mortes, os sofrimentos que nós passamos, as coisas que deram errado, as tragédias, será que elas sepultaram o nosso futuro? Será que nós vamos ter que, para o resto da vida, amargar a vida com um olhar triste, cabisbaixo, de derrota, como se tudo tivesse acabado? Ou nós vamos ser capazes de ver que a graça de Deus está viva e atuante para renovar a vida e para transformar o nosso mundo? Será que eu e você hoje podemos entender que Deus está nos dando mais uma chance, mais um momento, mais uma esperança para o nosso coração, para termos vida nova ao seu lado, e uma vida nova que possa olhar as pessoas não com preconceitos de quem merece ouvir a mensagem de esperança, mas pelo contrário, levando esperança para todas as pessoas. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com você nesse momento especial de redenção. É essa mensagem de que os seus olhos sejam dominados pela graça de Deus, para que todo o seu caminho seja iluminado e cheio da graça de Deus. Essa é a minha oração, essa é a oração que eu quero fazer por você nesse momento. Senhor, nós estamos aqui agora pedindo que os nossos olhos, que estão tão impregnados de tristezas, de quedas, de momentos perdidos e de tantas coisas ruins que nós já passamos na vida, que o Senhor nos dê olhos novos para olhar a vida, que o Senhor nos dê esperança nova, que o Senhor nos tire daquela rotina de destruição, Senhor, que a gente possa conhecer o perdão que trouxe Paulo de volta, para poder ser um instrumento nas mãos de Deus, que a gente possa ser instrumento do Senhor e da Tua graça por onde a gente for. Pai, olha para quem hoje está com olhos de desgraça e põe no nosso coração, Senhor, implanta no nosso coração a Tua graça. É o que eu te peço por cada pessoa que ouviu e ouvirá essa mensagem, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, consolação do Espírito Santo e seu poder transformador produza olhos que vejam a graça de Deus, pés que caminhem por essa graça de Deus, braços que abracem essa graça de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É a minha oração e é o meu desejo que eu e você possamos estar apegados a essa graça. E Deus nos abençoe.